Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais uma aula de português. E hoje o nosso assunto é super interessante, hein? Está super interessante. Leia comigo essa mensagem. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Que Deus, que é esse Deus que faz o impossível, possa te abençoar no dia de hoje. Vamos orar? Jesus querido, muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós, nos protege, que o Senhor possa cuidar bastante dos meus alunos, da família deles, possamos aprender bastante. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar? Bom, na aula anterior, nós conversamos sobre o anúncio de campanha, esse gênero textual que é muito utilizado na mídia, não é mesmo? Só para você não esquecer, os anúncios de campanha servem para orientar ou mesmo esclarecer. Esclarecer quem? A população. Sobre algum problema ou fato de interesse social, na tentativa de convencer as pessoas a colaborar, a adotar um novo comportamento e, principalmente, participar. Belezinha? Gostei bastante dos comentários sobre esse anúncio de campanha. Aqui nesse anúncio nós temos dois temas bastante importantes, falando sobre o desperdício de alimento e também sobre... Qual era o segundo tema? Eu já havia comentado, sobre a má nutrição. Eu tenho certeza que você respondeu isso aí. Legal. Você está atento. Bom, então partindo então para um assunto mais gramatical. Nós temos aqui alguns usos, algumas regrinhas sobre o uso da palavra meio e meia. E você, tem se confundido aí quando precisa escrever uma dessas palavras? Depois dessa aula você não vai mais esquecer. Nós temos 4 modos, de escrever essa palavra. Vamos ver aqui. A primeira delas é quando a palavra meio, ela funciona como um substantivo. Mas para isso você precisa lembrar o que é um substantivo. Do que se trata um substantivo mesmo? Isso. Uma palavra que damos aos seres. Isso aí. Palavras que atribuímos aos seres. É isso aí. É o nome que damos aos seres. Nesse caso, ele vai se flexionar. Professora, como assim se flexionar? Já havia comentado com vocês também. Quando ele se flexiona, quer dizer que ele vai mudar, ele vai variar. E aqui, no caso, ele pode ir para o feminino e também para o plural, de acordo com o contexto. E nesse caso, quando ele é um substantivo, ele tem vários sentidos. Vamos ver alguns. Ele pode ser uma peça de vestuário, ele pode estar falando sobre o ambiente, a posição, ou mesmo metade, e expediente, e dentre outros. Exemplo, só preciso de meias brancas, já tenho várias pretas. Eu destaquei aqui a palavra meias. E aqui nesse caso, ele está falando sobre uma peça de vestuário. Então, nesse caso, ele precisou estar no plural para combinar aí com a palavra brancas, certo? Para concordar. E também precisou estar no gênero feminino. E aqui você percebe, logo na cara, que pelo contexto está falando de uma peça de vestuário. Entendeu? Legal. Aqui é o segundo caso, a palavra meio. A palavra meio também pode funcionar como um advérbio, como você pode estar vendo aí, como você está vendo na sua telinha. A palavra advérbio, você precisa lembrar também, que é uma palavra que expressa uma circunstância, isso aí.
Nós temos circunstâncias de modo, negação, dúvida, tempo, lugar. Lembra? Várias circunstâncias? Então. E nesse caso, quando a palavra meio é um advérbio, aqui nesse caso não tem como flexionar, porque o advérbio não pode ser flexionado. Agora, uma dica. Caso você perceba que está bem complicado de você descobrir se é um substantivo ou um advérbio, a palavra meio, você pode substituir pela expressão um pouco, um tanto ou quase. Exemplo: as atletas já estavam meio cansadas depois de uma semana de muito treino. Por que será que não está escrito meias cansadas? Isso, porque não é uma peça de vestuário, e sim o modo como essas atletas estavam. Você entende agora essa diferença? Pois é. Então, aqui nesse caso, não tem como flexionar de forma alguma, porque se trata de um advérbio. E caso eu flexione essa palavra aqui, pronto, já muda a categoria gramatical e também muda todo o sentido da frase. Legal? Acaba ficando sem coerência. Então, aqui nesse caso, você pode perceber, né? Vamos substituir. As atletas já estavam um pouco cansadas, ou as atletas já estavam um tanto cansadas, ou mesmo as atletas já estavam quase cansadas. Percebeu? Então, ficou na dúvida? Substitua, que vai dar tudo certo. Terceira forma que a palavra meio pode estar aí funcionando dentro de uma frase. A palavra meio pode funcionar como um adjetivo. Aí você precisa lembrar, hein? O que é um adjetivo mesmo? Adjetivos são palavras que atribuem uma característica. É isso aí. E nesse caso, ele precisa ser flexionado, tá bom? E funciona como um modificador de substantivo, porque é exatamente isso que um adjetivo faz, né? Exemplo: aquele senhor não é um homem de meias palavras. Você percebeu que aqui precisou flexionar. Foi para o feminino e também para o plural, para concordar com palavras, né? Com a palavra palavras. Então, nesse caso, você pode perceber também que não estamos falando da peça do vestuário, tá? Aquele senhor não é um homem de meias palavras. Não está dizendo que tem uma peça de vestuário aqui, certo? Está caracterizando. Belezinha? Então, atribuindo uma característica. Legal, né? Agora você não erra mais. E o quarto ponto e o último aqui, quarta forma dessa palavra aparecer dentro de uma frase. Ele como numeral. Numeral é fácil, né? Lembrou lá do nosso assunto de numeral, que indica quantidade, noção de quantidade. Então, nesse caso, ele também é flexionado, tá bom? Tendo o sentido de metade da unidade. Fácil, né? Então, vamos para o exemplo. Vamos para a prática. Sobrou ainda meia abóbora para fazer doce. Então, essa palavra meia é da peça do vestuário ali, só que no singular? Não tem nem como. É uma circunstância que a abóbora se encontra? Não, também não. Aqui nós temos um numeral, sobrou ainda metade da abóbora. Percebeu que é uma noção de quantidade? Pois é. Então, gostou? Viu as diferenças? Super fácil, né? Então tá. Um super beijo, abraços virtuais e bons estudos. Agora você não erra mais, hein? Tchau!